pessoal, para mais uma aula aqui do Educa UFPB, o projeto de extensão, que é um cursinho solidário. E a aula de hoje vai ser sobre medidas de dispersão, tá? Vamos para a primeira questão da listinha de vocês aí. A respeito das medidas estatísticas denominadas amplitude e desvio, assinale a alternativa correta. Então vamos para a primeira. Alternativa A. Em estatística, não existem diferenças entre desvio e desvio padrão, exceto pelo nome. Essa afirmativa aqui é errada justamente por afirmar que não existem diferenças. Se não tivesse diferença, seria o mesmo nome, não ia ter para que a gente diferenciar em desvio e desvio padrão. Outro detalhe é que quando a gente menciona meramente só desvio, a gente está fazendo referência a desvio médio, que é a distância média que cada termo tem de diferença à média aritmética. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, como vocês já viram. Então a gente sabe que cada um, apesar de terem desvio em comum, são dois conceitos diferentes, são duas aplicações diferentes, tá? Vamos para a letra B. A amplitude é uma medida de tendência central. A gente já pode parar por aqui. Quais são as três medidas de tendência central? Moda, média e mediana. A amplitude não faz parte dela, então a gente já pode desconsiderar a letra B também. Letra C. O desvio é um número relacionado à dispersão total de um conjunto de valores. Não. O desvio, ele é justamente de cada termo a diferença que ele tem para a média aritmética. Então ele não é uma medida de dispersão total. É uma medida de dispersão unitária, individual de cada termo. Letra D. A amplitude é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores do conjunto de informações. A amplitude ela não é calculada sobre cada um dos valores, assim como é o desvio. A amplitude a gente só vai pegar o maior termo e o menor termo. É fácil de lembrar quando a gente pensa em amplitude térmica que a gente tem em um dia, que a gente vai ter numa semana, como a gente vê no jornal. Ele pega a temperatura máxima e a temperatura mínima. É isso que a gente faz. Pega o termo de maior valor e o termo de menor valor. A diferença entre eles vai ser exatamente a amplitude. E a letra E, que é a alternativa correta, diz o seguinte, que o desvio é uma medida de dispersão calculada sobre cada um dos valores de um conjunto de informações. E é exatamente isso. O desvio, que como a gente já viu o conceito, ele vai ser calculado individualmente para cada termo. Ou seja, para cada termo ele vai ter um desvio nessa questão. Então, pessoal, para a segunda questão, ele quer saber qual é a soma dos desvios dos seguintes números. Essa questão a gente tem que fazer em etapas. Se ele está pedindo desvio, a gente vai ter que calcular o desvio de cada um desses termos. Só que primeiro a gente precisa calcular a média aritmética. Então a gente vai fazer a soma dos termos e dividir pelo número de termos, que são 4. Então ficaria 10 mais 15, 25, com mais 25, 50, com mais 10, 60. 60 dividido por 4 é igual a 15. Então a gente tem como média aritmética o valor de 15. Tranquilo? Então vê só, a partir de agora a gente vai ver qual é a diferença de cada termo para a média. O primeiro termo é 10. Então, de 10 para 5, a gente está 5 unidades atrás, 5 unidades abaixo. Então, a gente vai colocar e tem que lembrar que o sinal para calcular o desvio vale. Então, a gente tem que considerar também a questão do sinal, se vai ser positivo ou negativo. 10 menos 15 dá menos 5. Então, a gente coloca aqui, menos 5. De 15 para 15, a gente não tem desvio. Então, é 0. De 25 para 15, a gente tem 10 unidades a mais. Então, o desvio aqui é 10. E de 10 para 15, a mesma coisa do primeiro, vai ser menos 5. Porém, a questão pediu para a gente somar esses valores. Quando eu somar menos 5 com 0, com 10, com menos 5, eu vou chegar ao resultado final, que vai ser 0. Que é o que a gente vai ter no gabarito da questão aí. Tá joia? Vamos para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Agora na terceira questão, a gente tem anunciado o seguinte. Um professor fez uma pesquisa de dados em uma turma de ensino médio, composta por 15 alunos. E obteve os seguintes resultados. E a gente tem exposto aí a idade dele, né? Dos 15 alunos. E o comando da questão, ele pergunta a gente o seguinte. Qual a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. Então a gente não vai analisar todos os termos. A gente vai procurar o termo de menor valor, que vai ser o termo que está escondidinho até aí no meio, 14. Quando você começa a analisar os termos, você vai ver que começa pelo 15, ele vai crescendo, passa por 16, passa por 17 e por 18.
Então você pode até achar por algum momento que o termo menor é o 15, só que você tem o termo 14 escondido aí entre os números 16. Então, o nosso menor valor é o número 14 e o nosso maior valor é o número 18. Quando eu fizer essa subtração, eu vou encontrar como resultado 4 a minha amplitude. Chegando aí ao gabarito da gente, a letra D. Então vamos lá. Para a quarta questão, a gente tem como enunciar. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais jovens do time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte, e ele apresenta para a gente aqui a lista de todas as idades. E o comando da questão, a pergunta é, qual foi a amplitude encontrada por esse treinador? Novamente, a amplitude vai ser o valor máximo menos o valor mínimo. Só que a gente tem que lembrar que lá no começo da questão ele falou que ele vai dispensar os 2 jogadores mais velhos, que aí seriam os jogadores que têm idade 40 e 41 anos, respectivamente, e os jogadores mais novos, que são esses 2 de 14 anos. Então a gente tem que excluir eles da lista de jogadores para calcular a amplitude. Com isso, a gente vai ter como valor mais baixo o número 16 e como valor mais alto o número 39. Quando eu efetuar essa subtração, a gente vai encontrar como resultado 23, que vai ser a minha amplitude, gabarito letra B. Então, pessoal, vamos para a quinta questão agora. Em um hospital foram registrados os pesos em quilos das crianças atendidas em um mesmo dia, conforme a lista abaixo. E ele listou para a gente os pesos das crianças. Aí ele pergunta para a gente, o desvio médio referente ao peso em quilos das crianças atendidas nesse dia no hospital foi de, e dá para a gente as alternativas. O primeiro passo para essa questão, a gente vai ter que calcular a média aritmética. Então a gente vai ter que fazer a soma de todos esses termos e dividir pelo número de termos. Quando a gente fizer essa soma, a gente vai ver que vai ter como resultado 208. E quando eu dividir pelo número de termos, que são 10 termos, a gente vai ter como média aritmética o valor de 20,8. O próximo passo agora, então, é observar individualmente qual é o desvio que cada um deles tem. E a gente vai fazendo isso passo a passo. Se a média é 20,8, qual o desvio do primeiro termo? É de mais 0,4. Nesse termo aqui, qual é o desvio? É mais 1,9. O próximo desvio aqui é de mais 0,8. E agora a gente vai ter um desvio que é menor do que o valor da minha média aritmética. Então o meu desvio aqui é menos 0,6. O próximo termo é 19,8. Então a gente tem um desvio de menos 1. Para 21 a gente vai ter um desvio de mais 0,2. Para 20,6 um desvio de menos 0,2. Para o oitavo termo a gente vai ter um desvio de menos 1,3. Para o nono termo a gente vai ter como desvio mais 0,3. E para o nosso último termo, o desvio é de menos 0,5. Então vamos lá. Para a gente saber o desvio médio, a gente vai ter que fazer a média dos desvios. Então a gente vai ter que somar cada um desses desvios e diminuir pelo número de termos. Quando a gente fizer a soma desses termos aqui todos, a gente vai encontrar que a soma deles vai dar 0. Se eu pegar 0 e dividir pelo número de termos, que é 10, o meu desvio vai continuar sendo 0. O desvio médio, então, desse conjunto de termos é igual a 0. Chegando ao gabarito que a gente tem da letra D. Então, pessoal, vamos para a sexta questão, tá? Os pratos produzidos por uma indústria têm diâmetro médio de 19 cm e desvio padrão de 0,2 cm. Dois pratos A e B, cujos diâmetros medem respectivamente 19,8 e 18,3 cm, serão testados pelo controle estatístico de qualidade, que admite uma tolerância de 3 desvios acima e 3 abaixo da média. Assinar a alternativa correta. Então vamos lá. Primeiro, para a gente analisar essa questão aqui. Se ele falou que a média do diâmetro médio seria 19 centímetros e o desvio padrão é de 0,2, então a média de todo o prato tem que girar em torno disso. Mas ele ainda deu um dado
a mais para a gente na questão. Ele falou que só vai ser tolerado uma diferença de até 3 desvios. Quanto seria um desvio? Seria 0,2. 3 desvios, então, seria 0,6 centímetros. Então, a gente sabe que o valor que pode vir diferente para a média de 19 centímetros seria ter um valor de 19,6 centímetros ou um valor de 18,4 centímetros. Se for um valor maior que esse ou um valor menor que esse para o diâmetro do prato, ele não vai ser aprovado pelo teste de qualidade. E ele falou para a gente que o prato A tem um tamanho de 19,8 e o prato B um tamanho de 18,3. Todos eles estão fora desse intervalo. Então, a alternativa A diz para a gente o seguinte, que o prato A será aprovado. Não, o prato A vai ser reprovado porque ele está acima do tamanho máximo que a gente pode considerar para passar no controle estatístico. A letra B fala que ambos os pratos serão reprovados, e ela de fato está correta, porque ambos os pratos estão fora da linha aceitável. A C diz que o prato A será reprovado e o B será aprovado. No caso, como a gente já viu, os dois serão reprovados. E da letra D fala que apenas o prato B será reprovado. Então a gente sabe que, por conta da tolerância máxima que ele deu para a gente, de 0,6 centímetros, tanto o prato A quanto o prato B vai estar fora dessa alternativa aí. Então, a gente tem agora, para questões 7 e 8, o mesmo texto como enunciado, tá? Que ele diz o seguinte: em certa empresa, o salário médio era de R$6.000 e o desvio padrão dos salários era de R$2.000. Todos os salários receberam um aumento de 20%. Então, ele vai indagar para a gente. Na questão 7, qual seria o novo salário médio? Vamos lá. Se o salário, antes de receberem o aumento, a média dele era de R$6.000, se eu aumentei o salário de todo mundo da empresa em 20%, a média também vai aumentar em 20%. Você pode até, por conta do nervosismo, por conta de insegurança, querer puxar para fazer algum cálculo, mas a gente não tem valores suficientes para isso, porque ele não falou para a gente os termos desse conjunto, ele falou para a gente apenas a média dos salários. E como a média é R$6.000, para saber 20% a mais nela, que foi o aumento dos salários, é só multiplicar ela por 1,2, que vai dar R$7.200, que é o gabarito da letra D. Agora, na questão 8, ele fala em relação ao desvio padrão, que ele pergunta qual seria o novo desvio padrão. Se o desvio padrão anterior era de R$2.000, quando eu aumentar esse desvio em 20%, é a mesma coisa também, é só multiplicar por 1,2, que eu vou ter como resultado R$2.400 de desvio médio, que é o gabarito da letra E. Então vamos lá, chegando no final da nossa aula, vamos para a penúltima questão, a questão número 9. Ela diz o seguinte: a média e o desvio padrão de uma distribuição normal são 13,5 e 0,5. Então a gente vai ter como média aritmética o valor de 13,5 e como desvio padrão o valor de 0,5. Aí o comando da questão, que é onde vai cobrar a nossa habilidade na hora de responder no Enem, ele diz o seguinte: qual o valor que não pertence ao intervalo centrado na média com a amplitude de 4 desvios padrões? A amplitude a gente já sabe, que é o valor máximo e o valor mínimo, e a gente tem a média. Então a amplitude, esses desvios padrões, vão estar desviando tanto para cima, para o valor máximo, quanto para o valor mínimo. Aí vamos ver só, como é que eu vou encontrar quanto vale 4 desvios padrões, André? Ah, eu sei que um desvio padrão vale 0,5. Para eu saber quanto vale 4 desvios padrões, é só multiplicar 0,5 vezes 4. Vou encontrar o valor de 2. Então, eu já sei que a minha média aritmética vai poder desviar para 2 valores, um máximo e um mínimo, seguindo essa determinação aqui. Então, meu valor máximo seria 15,5 e o meu valor mínimo seria 11,5. A partir disso agora é só a gente interpretar as alternativas. Começando pela última, que é a letra E, 14,5. 14,5 é o número que está dentro desse intervalo. Ele é um número menor que 15,5 e maior que 11,5. Então ele está ok, está dentro desse padrão. A letra D também, 13,5, além de estar dentro desse intervalo, é o próprio valor da média. Então o valor que também está ok é um valor aceitável. Na letra C, a gente tem 12,5, que também está dentro do intervalo. Então, o valor que a gente também vai considerar como aceitável. Já a letra B, ele traz para a gente o valor exato de 11,5.
esse é o nosso valor mínimo. Mas lembrem que o valor mínimo e o valor máximo estão inclusos no conjunto. Então, eles fazem parte também desse desvio. Então, a gente vai considerar 11,5 como valor aceitável. E na letra A, a gente tem apresentado o gabarito, que é 10,5. 10,5 já está fora desse intervalo, porque ele é um número menor do que 11,5. A distância dele para a média é a distância de 3 unidades. Já é uma distância que vai ultrapassar esse valor que a gente estabeleceu como valor de amplitude. Então, finalizada a questão 9, vamos para a última questão. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai para a 10ª questão, tá? E ele traz assim: em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes. E ele traz uma tabela com o número de candidatos e a nota de cada um. Então, a gente vê na tabela que 7 candidatos obtiveram nota 6 nessa prova, 2 candidatos obtiveram nota 7 e apenas um candidato obteve nota 9. O comando da questão ele vai dizer o seguinte: com base na tabela anterior, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de... Então, ele quer saber para a gente a variância. Para calcular a variância, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que encontrar a média. Vamos encontrar a média desses candidatos, então. A gente pode fazer aqui uma média ponderada, que a gente vai multiplicar o número de candidatos pela nota e depois dividir tudo pelo número de candidatos. Então, ficaria 7 vezes 6, mais 2 vezes 7, mais 1 vezes 9. Tudo isso dividido por 10, que é o número de candidatos. A gente vai encontrar que esse valor dessa média vai ser igual a 6,5. Vai ser igual à minha média aritmética. André, qual é o próximo passo? No cálculo da variância agora, então, a gente vai ver a distância de cada nota para a média aritmética. Então, a gente sabe que a gente tem 7 notas que diz que tem de diferença para a média 0,5. A gente tem também mais 2 notas que tem a diferença de 0,5, que são essas notas 7. E a gente tem uma nota que tem a diferença de 2,5. Só que, calculando isso, a gente vai calcular o desvio médio. E aqui ele não está pedindo desvio médio, ele está pedindo a variância. Quando a gente fala em variância, é só lembrar que a gente tem que elevar o desvio ao quadrado. Então, eu vou colocar o expoente em todos os números entre parênteses. E a partir de agora, é fazer o que, André? Calcular isso aqui e dividir por 10. A gente sabe que 0,5 ao quadrado é 0,25. E pegando esse 7 com esse 2, já que eles têm o mesmo valor, seriam 9. 9 vezes 0,25 a gente vai ter que é 2,25. Depois a gente sabe que 2,25 ao quadrado dá igual a 6,25. Isso aqui tem que estar dividido por 10. A gente vai chegar à conclusão, então, de que a minha variância vai ser 8,5 dividido por 10, que é exatamente o que a gente tem como gabarito na letra D, que é 0,85. Lembra que quando for para dividir por 10, basta passar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, ficaria 0,85 como sendo o gabarito da nossa questão, letra D, para a gente finalizar a aula de hoje. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Deixem um like no vídeo para poder ajudar a gente no projeto. Comentem também, compartilhem com os amigos. E até a próxima.